Eu não vou sucumbir. Eu não vou sucumbir. Então, boa tarde a todas e todos. E essa é a segunda aula, né, segunda aula que eu vou ministrar no curso. O título da aula é Animismo, Materialismo Sensível e Inteligência Artificial, né? São temas complexos para estar numa aula só, né? Então, necessariamente, vai ser uma abordagem bem sintética, né? E a tentativa, na verdade, é de fazer justamente, né, coisas quase improváveis conversarem, né, de maneiras produtivas e instigantes. Mas, partindo de alguns comentários a respeito da aula passada, né, eu tomei o cuidado de não pressupor que todo mundo que está participando são pós-graduandos em antropologia, né, e que tem leituras prévias, né, que, de certa forma, me eximiriam de algumas definições, etc., né? Então, eu vou começar fazendo apresentando rapidamente, né, um sumário aí da história do conceito de animismo, né? Então, o conceito de animismo é uma palavra antiga, né, mas na antropologia é o trabalho do Tyler, um livro muito influente no século XIX, chamado Primitive Cultures, né, que tem uma série deixou marcas profundas na antropologia, né, a definição de cultura, por exemplo, que foi utilizado durante muito tempo, desse livro também, né? E nesse livro, o que ele sugere é que o conceito de animismo está ligado à questão da existência de almas, de seres espirituais, né? Por um lado, e também a crença de que existe vida e vontade na natureza de maneira imanente, não é? A palavra que ele usa em inglês é pervasive, e que objetos e seres não humanos possuem almas, né? E a gente tem que lembrar que no século XIX o evolucionismo era um paradigma importante dentro da ciência de uma maneira geral, né? Mas também das ciências sociais, da antropologia, e que, portanto, o animismo ele estava associado de maneira muito forte os povos que estavam nos escalões mais baixos daqueles esquemas evolucionistas do século XIX, né? E, segundo o Tyler, o animismo, na verdade, era um erro epistemológico, né? Era uma equivocação na forma de entender a realidade, mas a partir da qual as religiões se constituíram. E havia, para ele e para os colegas dele, mas ainda em gerações posteriores, né, se a gente for ler o próprio Durkheim, a gente continua encontrando isso, a ideia de que o animismo e as religiões, de uma maneira geral, elas acabariam desaparecendo à medida que a ciência fosse se desenvolvendo, né, e se espalhando pelo mundo, né? E, como a gente sabe, eles estavam redondamente equivocados, né? O que acontece é que o animismo ele continuou presente na antropologia, né, com muitas encarnações, né, com variações, etc. E aí eu vou dar um salto tremendo, né, já para o começo do século XXI, só para mostrar para vocês uma transformação importante, né? O Philippe Descola, que é um professor de antropologia do Collège de France, ele ocupa a cadeira que era do Lévi-Strauss, que foi orientador dele, né? Ele tem desenvolvido discussões a respeito do animismo, e num dos livros dele, né, Para Além da Natureza e Cultura, ele propõe uma definição de animismo que não é diferente das definições mais clássicas, né, mas ele define isso de uma maneira peculiar e interessante, em que ele diz que o animismo é um regime ontológico que pressupõe que entre os seres existe uma igualdade, uma similitude na interioridade dos seres, né? E uma desigualdade na sua exterioridade, ou seja, os corpos são diferentes, né, mas as almas são iguais, né? E, na verdade, isso é uma das definições mais típicas, né? A suposição de que seres não humanos também têm almas, né, equivalentes às dos humanos. E essa ideia
estende aos não-humanos, né, aos animais e outros seres, as normas sociais e éticas, né, e estabelece a possibilidade de comunicação entre humanos e não-humanos. O que tem de interessante nesse trabalho do Descolar não é exatamente a maneira como ele define animismo, mas a maneira como ele coloca animismo em relação aos demais regimes ontológicos, né, porque a obra dele sugere a existência de 4 grandes regimes ontológicos que abarcam a totalidade, né, das formas, dos modos de existência do planeta, e que ele chama de animismo, naturalismo, totemismo e analogismo. E aí uma questão que realmente é interessante aqui é o fato de ele apresentar os 4 como existindo para colocar de alguma maneira, né, em igualdade de direitos, né, existindo como variações não hierarquizadas entre si, né. É óbvio que para a antropologia isso não parece muito revolucionário, né, ou pelo menos para alguma antropologia, para a antropologia que nos interessa, talvez não pareça muito revolucionário, mas dentro do mundo da ciência, isso é absolutamente revolucionário, né. E aí isso gerou comentários interessantes, né. O Verde de Castro, num diálogo que ele teve com o Descolar, chamou isso de republicanismo ontológico, né. O Salins, que escreveu o prefácio da tradução para o livro para a língua inglesa, o prefácio é rasgadamente elogioso, né, ao trabalho do Descolar, mas logo em seguida ele escreveu um artigo para a revista How, em que ele propõe uma reanálise do esquema do Descolar, dizendo que, na verdade, o que não é naturalismo é animismo, né, então, fundindo aí animismo, totemismo e analogismo, né. Agora, essa dicotomia, naturalismo e animismo, na verdade, o que acaba se transformando, né, num caldo muito produtivo para as discussões que vão vir logo em seguida, né, o que, na verdade, em 2005 já estava acontecendo, mas nas interações com a filosofia, né. Mas antes de falar disso, preciso mencionar, né, não só Verde de Castro, obviamente, mas a Nurit Burt-David, que são autores que publicaram extensivamente a respeito dessas questões, né. Tem um artigo da Nurit Burt-David na Current Anthropology de 1999, na qual o Verde de Castro é um dos comentadores, né, que, de certa maneira, reacendeu um pouco o debate do animismo na antropologia da língua inglesa, né, em que ela coloca ali uma coisa que o Eduardo, né, sempre falou ao longo da carreira dele, que na verdade, essa definição clássica de animismo é um erro categórico, né. Na verdade, a questão não está aí, né. O que acontece é que, entre os povos ditos animistas, o sujeito é outra coisa, né. A compreensão do que significa ser sujeito ou do que significa ser pessoa é outra coisa. E aí a questão é que essa atribuição de personalidade, né, ou do status de sujeito aos demais seres, né, na opinião da Burt-David, é usado como instrumento de conhecimento, né. É uma forma de, na verdade, né, estabelecer relações com o mundo, relações para conhecer o mundo, partindo desse pressuposto de que os seres estão juntos, né, que se constituem mutuamente. Então, isso que, de certa forma, coloca a questão, que também é uma coisa que o Verde de Castro coloca repetidamente, que o que é importante no mundo não é abordado como um o quê, né, mas como um quem, né, de modo que as relações são tipicamente relações sociais, inclusive com seres que o regime naturalista, né, que é o regime dos modernos europeus, consideram como objetos inanimados, né. Essas ideias estão largamente em concordância, né, com coisas que o Verde de Castro escreveu. Existe um debate entre eles, mas eu não vou entrar nesse nível de detalhe, né. Mas o Verde de Castro também tem uma formulação que é repetidamente citada por outros autores, né, não brasileiros, como o próprio Felipe Descolar, né, que a ideia é que entre os povos ameríndios, humanos e não humanos, eles se diferem não pelas suas almas, mas pelos seus corpos, né.
E aí uma afirmação do Vaz de Castro, que, segundo a Haraway, foi feito para ela em comunicação pessoal, né, e ela menciona 2 vezes no livro, e que depois o Vaz de Castro colocou num artigo que ele publicou numa edição especial da Current Anthropology, em que a Haraway também participa, é a ideia de que o animismo é a única forma de materialismo sensível. Essa ideia de materialismo sensível é uma ideia fundamental para entender, né, o que a Haraway e, de certa maneira, também o Latour, a Stengers, né, e a Tsing, ainda que para Haraway e para Tsing isso se faça mais direto e objetivo, né? Que história é essa de materialismo sensível? Né? Então, eu vou dedicar um pouco da nossa discussão de hoje para discutir essa questão do materialismo sensível. Mas o ponto importante aqui não é o efeito que isso tem nos debates contemporâneos entre autores que não são etnólogos. Né? Então, mencionar o Descolar, a Nurit Burt-David, o Vaz de Castro, né, o Marshall Sahlins, ou seja, essas pessoas são etnólogos, né, que trabalham com povos ameríndios. Ocorre que estabelece-se um diálogo internacional com atores que não são etnólogos, né, alguns deles nem sequer são antropólogos, mas em que o conceito de animismo ganha alguma forma de produtividade, né, que isso aparece de forma diversa entre autores diferentes. Então, o Bruno Latour, por exemplo, né, que a gente já discutiu na aula do Stélio, o Bruno Latour foi um dos proponentes da corrente teórica que foi conhecida como teoria do ator-rede, né, em que uma contribuição fundamental para os estudos sociais de ciência e tecnologia, mas também com bastante impacto na antropologia, né, e que parte de alguns pressupostos, dentro dos quais, né, a proposição de que a separação do mundo entre natureza e cultura ela é não apropriada, porque ela é imposição, né, de categorias que não são empíricas sobre o pensamento analítico a respeito do mundo, né, e que se uma abordagem mais propriamente empírica é utilizada para entender o mundo, o que o analista encontra são redes híbridas compostas, né, em que os seres se influenciam, interagem entre si, né, se compõem mutuamente, em que existe interação entre humanos, animais não humanos, objetos inanimados, máquinas, algoritmos, ideologias, etc. Né, e que então a unidade passa a ser a rede sociotécnica, né, e não as construções antropocêntricas herdadas do iluminismo. Né? A gente sabe que o Latour desenvolve um debate bastante frutífero com a Stengers, né? E a Stengers, de certa forma, também reage ao conceito de animismo de uma série de maneiras diferentes. Né? O diálogo dela com etnólogos, a forma como ela usa o conceito de magia e feitiçaria, a ideia de Gaia como uma coisa que irrompe, né, mas de maneira a desafiar as estruturas conceituais presentes, etc. Né, e ela tem textos bastante explícitos sobre o animismo. Né. E a Anna Tsing a gente vai discutir na aula que vem, né, com a Joana, e o que eu quero hoje é tratar como é que esse conceito de animismo e a forma como, né, essa ideia de materialismo sensível é vinculada ao conceito de animismo, está presente na obra da dona Haraway. Né? Bom, então, o que eu estou tentando dizer aqui, né, é que existe uma relação cruzada aí entre a etnologia, né, a antropologia, a filosofia, os estudos sociais, ciência e tecnologia, que vem se mostrando tremendamente fértil nos últimos, sei lá, talvez 30 anos, né? Em que o conceito de animismo passou a desempenhar um papel analítico importante. No que diz respeito ao nosso contexto brasileiro, né, existem coisas em adição a isso. Né, e aí, uma das coisas que eu acho que é mais fundamental é o fato de que, por razões que, para mim, pelo menos, não é tão claro entender, né, existe um aumento
de protagonismo e de visibilidade das lideranças indígenas brasileiras é bastante marcada, né, nesses últimos anos. Eu não consigo dizer, né, talvez isso seja um tema para a gente conversar após a minha apresentação, né, se existe alguma relação entre uma coisa e outra, né, mas o fato é que, se a gente pensar, por exemplo, o que aconteceu no último ano, nos últimos 12 meses, a gente viu o Davi Copenau ganhar mais um prêmio internacional, né, que é o Right Livelihood Award. Ele já tinha recebido esse prêmio por uma ONG, né, mas ele recebeu como indivíduo no ano passado. O Ailton Krenak recebeu o prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano no Brasil. O Raoni foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Se não me falha a memória, nem sequer foi a primeira vez, né, que o Raoni foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz, né. Sônia Guajajara foi candidata a vice-presidente do Brasil, né. Enfim, a Célia Chacriabá, Gerard Guarani e toda uma geração de lideranças indígenas tem não só um protagonismo que é um protagonismo que sempre houve, né, mas que ganhou uma visibilidade tremenda. E aí é óbvio que esses intelectuais indígenas, esses autores, lideranças, não fazem utilização do conceito de animismo, porque o conceito de animismo é um conceito colonial, não tem a menor sombra de dúvida, né? Mas o fato é que é parte da ontologia, né, dos povos indígenas, essas questões, né, de não diferenciação entre humanos e não humanos, de maneiras variadas, né, isso pervade de alguma maneira, né, a produção prolífica textual, por exemplo, do Ailton Krenak, né, sem falar, obviamente, do livro Queda do Céu, do Davi, né. Então, ainda que não fazendo menção explícita ao termo animismo, isso acaba também emergindo, né, através da visibilidade que essas pessoas têm ganhado, né, nas arenas públicas, né, para além né, da interlocução mais tradicional, né, com movimentos mais progressistas de esquerda, etc. Né. Bom, dito isso, o Renato, na aula passada, fez um comentário no chat, que eu acho que é um comentário muito importante, né? Um comentário a respeito da utilização dos termos imanência e transcendência. Dentro do debate filosófico antropológico, recorrentemente o conceito de animismo ele é associado ao conceito de imanência, né? No meu entender, isso está ligado ao fato de que na produção do Eduardo Vieira de Castro, o que a gente vê ali é uma etnologia com forte influência deleuziana, né? E o conceito de imanência, a discussão entre imanência e transcendência, é uma coisa que é parte importante da obra do Deleuze e do Guattari, né? E também do Deleuze nas suas obras individuais. E aí o Eduardo Vieira de Castro faz várias pontes, né, ao longo da obra dele, de uma maneira geral. Existem várias pontes interessantes entre construções filosóficas, analíticas deleuzianas e a filosofia ameríndia, né, e isso acabou deixando de maneira bastante marcada, né, a ideia de que o regime ontológico do animismo é um regime marcado por relações de imanência, em oposição, né, ao naturalismo moderno, que estrutura as relações de uma forma mais estruturada em questões transcendentes, né? Bom, é preciso qualificar o que é imanência e o que é transcendência. Então, eu vou mencionar isso de maneira mais ou menos rápida, né? Imanência e transcendência são conceitos que vem sendo utilizado no debate filosófico por muitos séculos, né? Então, não há nenhuma possibilidade de fazer uma revisão desse debate aqui. O que eu acho que talvez seja mais importante mencionar é que variedade, né, que instância desse debate acaba influenciando, né, os processos de formação das estruturas sociais, né? E aí me parece que, no que diz respeito à transcendência, está fundamentalmente ligado à teologia cristã, né?
e particularmente a traços platônicos existentes na teologia cristã, que, como a gente sabe, né, é um elemento fundamental de formação não só das ideias europeias, mas também das estruturas europeias, né? Então, eu vou ou seja, a questão da existência do debate entre o que é imanência e transcendência dentro de um debate mais propriamente teológico é importante aqui. Eu estou falando isso porque o Kant depois ele faz uso da palavra transcendental e transcendente, que não diz respeito exatamente a essa questão, né? Então, eu vou deixar aí a questão do Kant de lado. Enfim, né, eu acho que sequer tenho capacitação para discutir as questões do Kant. Talvez o Pedro possa ajudar a gente, se isso for relevante para alguém, né? Mas o ponto aqui, no que diz respeito à imanência, para a gente olhar, né, esses elementos bem rápidos que eu coloquei aqui, né, o Spinoza é um autor importante, citado inclusive pelo Deleuze, né? E na compreensão que o Spinoza tem a respeito de que é a divindade do Spinoza, que recorrentemente foi entendida como um panteísmo, e ele sofreu perseguição religiosa, inclusive dentro do mundo judeu, né, por causa disso. Mas a ideia ali é que Deus é a natureza é o Deus, portanto, Deus é imanente à natureza, né? A divindade permeia todos os existentes, né? Então, uma forma de colocar isso é que o processo de produção da vida está contido na própria vida. Não existe uma distinção entre o que é criador e criatura, né, nessa definição, né? Num contexto não teológico, a gente pode falar em imanência como força ou qualidade que permeia todas as coisas. Talvez um exemplo de experiência física que a gente possa ter de um elemento imanente da nossa realidade é o fato de que a gente vive inequivocamente, né, sob efeito da gravidade o tempo inteiro da nossa vida, né? O fato de ser uma coisa tão imanente faz com que, inclusive, isso seja sequer um ponto saliente no nosso pensamento, né? Mas o fato é que a relação com a gravidade, ou seja, o fato de que nós e o planeta estamos nos atraindo mutuamente e em função da diferença da massa do planeta, a gente sente como se fosse o planeta que nos está puxando para baixo, né? Isso é imanente em uma série de razões e de formas, como, por exemplo, o fato de que toda a fisiologia ortopédica do seu corpo está relacionada a isso, né? O funcionamento do sistema de circulação sanguínea do seu corpo em relação, né, à fisiologia muscular do seu corpo também está relacionado a isso. Ou seja, o seu coração tem que bombear sangue não só para que ele vá até as extremidades dos seus pés, mas também para que ele volte, né? Esse voltar implica, né, um sangue correr contra a gravidade. Aí a gente tem toda a estrutura muscular e sanguínea preparada para lidar com isso, né? E aí a ideia de estar fora da gravidade é quase entendido como uma coisa transcendente, né? Que é a questão de estar no espaço, né, numa situação onde a gravidade não se faz sentir, né? Então, isso é só um exemplo não teológico aí, né? No que diz respeito à transcendência, em teologia, isso está ligado à ideia da divindade como sendo superior, anterior e independente do mundo material, né? A divindade como sendo um ser absoluto, a partir do qual surge, né, a criação do mundo fenomênico, do universo material, etc., né? E, portanto, a divindade está desvinculada desse mundo material. Existe a separação entre o que é causa e o que é criatura, né? E aí o conceito de divindade, na sua concepção mais etimológica, faz referência à experiência de superação ou ir além, né, da experiência ordinária de si. E aí, por exemplo, no que diz respeito a uma experiência transcendente individual, isso pode estar ligado a uma situação de transe, por exemplo, a uma situação de oração, de meditação, de uso de substâncias psicoativas, enfim, essas coisas, né? O platonismo, Platão tem um papel fundamental na definição do que é o conceito de transcendência, né? E quando Platão faz referência ao mundo das ideias, né, à existência de ideias, as ideias são
são pensadas como coisas perfeitas e absolutas, né, que existem numa dimensão perfeita e absoluta, mas cuja manifestação no mundo material se dá sempre de maneira imperfeita, né? Então, essa desvinculação entre duas esferas, a esfera da perfeição e a esfera da degeneração ou da imperfeição, deixou uma marca, né, bastante forte, não só na religião, né, mas também na filosofia, como a gente sabe, né? E aí um exemplo de conceito transcendente, obviamente, é a maneira como a maioria dos católicos aprende a pensar a divindade, né? Agora, por que isso tem relação com o que a gente está falando, né? Não só porque essa ideia de transcendência se aplica a outros elementos do nosso mundo, como, por exemplo, a relação que existe, né, nas sociedades europeias ou de herança europeia, que hoje é praticamente todo o planeta no que diz respeito aos Estados-nação, né, a forma como o Estado é percebido e apresentado para os seus cidadãos, ele existe de uma forma que é muito mais transcendente do que é imanente, né? Depois a gente pode voltar nisso. Mas eu quero mencionar uma outra dimensão aí de imanência e transcendência que está ligado à experiência mais imediata que o ser humano tem do mundo, não só o ser humano, né, mas aqui eu vou falar um pouco de linguística e de semiótica, né, que é o fato de que existe também o debate sobre imanência e transcendência na própria existência da linguagem. Eu não vou entrar também nisso de maneira muito profunda, eu só vou fazer uma referência rápida aqui à semiótica do Peirce, por exemplo, né? O Peirce, a gente sabe que na história da semiótica, ou seja, nas histórias mais canônicas da semiótica, né, a semiótica tem uma corrente europeia que vem do Saussure, linguista suíço, e uma corrente norte-americana, né, em que o Peirce é um fundador importante ali, né? E, diferentemente da semiótica do Saussure, que era binária, a semiótica do Peirce sempre foi triádica, né? E no que diz respeito à relação entre os signos e a realidade, o Peirce sugere que os signos existem em três... essa relação se dá de três maneiras diferentes, né? Através do que ele chamou de ícone, o que ele chamou de índice e o que ele chamou de símbolo. E o interessante aqui é o seguinte, é que o que a gente normalmente associa a questões culturais ou ligadas a convenções, né, ou a teorias, abstrações, generalizações, etc., tudo isso está ligado à dimensão simbólica, né, da comunicação e da semiótica, enquanto as dimensões icônicas e indexicais, né, os ícones e os índices, estão muito mais ligados a uma experiência imediata fenomênica do mundo, né? Então, particularmente a questão dos índices, o índice normalmente se apresenta como interrupção do fluxo das coisas, né, como alguma coisa que acontece, né? Então, eu vejo fumaça, por exemplo, né, e a fumaça me indica que existe fogo, mas quando eu faço a relação entre fumaça e fogo, eu já estou simbolizando, né, eu estou evocando, né, uma teoria abstrata generalizante que associa fumaça com fogo. Então, o que acontece aí é que no próprio funcionamento, né, da nossa cognição e da nossa linguagem, existe um círculo de retroalimentação entre experiências imanentes e transcendentes da realidade. Toda vez que a gente utiliza a linguagem na sua dimensão mais convencional, isso em si mesmo é um exercício de transcendência, né? Então, por exemplo, quando a gente categoriza alguma coisa, né, como é que eu sei que um pinheiro é um pinheiro? Ou seja, todos os pinheiros são diferentes entre si, né? Mas eu consigo criar uma categoria de pinheiro que abarca todos os pinheiros, ainda que eles sejam diferentes entre si. Então, existe alguma coisa nos pinheiros ali que une a todos eles. Esse tipo de abstração, né, é uma abstração que é uma transcendência, né, no sentido que eu estou me desvinculando dos indivíduos específicos que originam, né, o fluxo de pensamento e de desenvolvimento conceitual, né? O que acontece é que a gente está o tempo inteiro confrontando as nossas abstrações com a realidade. É por isso que isso é um ciclo de retroalimentação entre experiência de imanência e de transcendência, né? Não existe
uma desvinculação, uma ruptura radical, porque isso seria, na verdade, romper, né, o processo de semiose, a maneira como o Peirce colocou isso, né? Então, eu estou falando, o que eu falei por enquanto, né, coloca imanência e transcendência como existindo em duas esferas, são os mesmos termos, né, mas para fazer referência a duas esferas muito diferentes, né? Uma é a questão de escalas muito grandes, né, da compreensão da existência, e outra é do próprio uso da linguagem, da relação entre a semiótica, a linguagem e cognição com qualquer coisa que seja, né, objeto desse processo de semiose, né, de atribuição de significado, né? E aí eu vou tentar propor aqui um diagrama que não só tenta conectar as duas coisas, as duas dimensões, mas também tenta colocar o que isso tem a ver com o pensamento da Haraway, do Latour, da Stengers, né, e da Tsing, como a gente vai ver, etc. Então eu vou partir desse esquema de retroalimentação entre experiência de imanência e de transcendência, né, que, por um lado, né, a simbolização como dimensão da linguagem, olhando aqui do lado direito desse esquema, né, é um movimento que vai, né, de uma experiência imanente, né, para uma experiência transcendente, né, mas o que acontece, e aí olhando aqui do lado esquerdo, são duas coisas. A primeira é que, às vezes, as nossas categorizações falham, não funcionam, elas não se mostram eficazes, né? E quando isso acontece, a gente reconecta com essa dimensão imanente justamente né, porque né, o fluxo das coisas é rompido, né? A gente tem que se reconectar com os perceptos, né, com a maneira como a realidade nos afeta, né, de forma mais primordial. Isso é uma das questões, né? Quando a simbolização falha, a gente volta para o mundo, né? Por outro lado, existe também a dimensão da performatividade da linguagem. O que significa isso? Significa que, ao utilizar a linguagem, eu transformo o mundo, né? Isso vai voltar de maneira muito forte na Haraway. Mas na linguística, né, um autor que contribuiu de maneira decisiva e fundamental para isso foi o Austin, né, que era um filósofo inglês, né, que escreveu um livro, Como Fazer Coisas com Palavras, né? Ele propôs a teoria dos atos de fala, e que ele coloca ali de maneira bastante clara o fato de que usar a linguagem, a gente não usa a linguagem só para descrever o mundo ou para informar alguma coisa, a gente usa a linguagem também para compor o mundo, né? A linguagem tem um efeito performativo sobre a realidade, né? Inclusive, ele usa a palavra mágica, o conceito de mágica, de maneira muito interessante para fazer referência a essa performatividade da linguagem. Quando ele diz, por exemplo, né, que numa cerimônia de casamento religioso, quando, né, o sacerdote fala, eu vos declaro marido e mulher, né, isso é uma declaração que tem um poder mágico, né, porque não está descrevendo nada, não está comunicando nada no sentido, né, da diferença que faz a diferença, no sentido de que todo mundo que entra no ritual de casamento sabe exatamente o que vai acontecer, né? Mas o ponto é que a mágica ali é que duas pessoas entraram solteiras numa igreja e saíram casadas, né? E é a frase mágica ali do sacerdote que pelo seu poder performativo, que faz a mágica acontecer, né? Então, se a linguagem afeta a realidade, isso é uma conexão que volta ali da transcendência para a imanência. Ou seja, isso é um ciclo, a própria distinção entre imanência e transcendência pode ser discutida, né, e questionada, obviamente, né? Mas o fato é que existe essa distinção nas tradições de estudo da semiótica e da linguagem, né, na ciência ocidental. Agora, a gente pode conectar isso, né, com uma dimensão maior, no sentido de que, se a gente for falar, por exemplo, de regimes ontológicos, né, ou seja, sair da cognição e da semiose individual, né, e pensar em escalas mais demográficas, a gente pode pensar que o polo da imanência é um polo das misturas, né, das composições, do surgimento das coisas, né, das reações, ou seja, é um mundo
se fazendo na transformação, né? E ao passo que o polo da transcendência é o polo, né, da fabulação, da teorização, da análise, né, essa atitude dos seres cognoscientes, né, de se relacionar com as transformações do mundo de maneira ideacional, né? E eu não estou me referindo exclusivamente aos seres humanos aqui, ainda que, se a gente for para a linguística, né, e para a semiótica, enfim, a semiótica norte-americana nem tanto, mas a semiótica europeia, a gente está entrando numa questão absolutamente antropocêntrica, né? A semiótica norte-americana não é assim. Mas então, da mesma maneira, existe esse movimento de constituição mútua. Isso é um processo de retroalimentação que não para nunca, né? Então, assim, a gente está fabulando, teorizando, analisando e constituindo a realidade ao mesmo tempo, né? Então, a gente está vivendo essas questões de imanência e transcendência como parte do processo, né, de existência e de modificação, né? E aí, se a gente for colocar isso na segmentação dos regimes ontológicos, né, a gente talvez possa dizer, olhando aqui para essa seta do lado esquerdo, né, que o regime animista ele tende a colocar um pouco mais de atenção, né, nessas questões de relação e constituição mútua. Daí, o Vieira de Castro, por exemplo, né, associar o animismo à experiência da imanência, né, ou a relações marcadas por imanência. Ao passo que, se a gente olhar na flecha do lado direito, né, o naturalismo moderno europeu, ou o platonismo, é interessante que o platonismo e naturalismo recorrentemente são colocados como coisas antagônicas, né, no pensamento filosófico europeu, mas, na verdade, no que diz respeito a isso daqui, ambas as coisas puxam a questão, né, para um lado de separação entre, né, o mundo que se constitui e a possibilidade e capacidade de falar sobre esse mundo fazendo generalizações, né, e teorizando. De novo, a questão aqui toda está em movimento. O problema é quando isso para de se movimentar. E aí, se a gente colocar aqui uma ruptura na retroalimentação, né, e de que maneira essa ruptura pode acontecer? Pode ser efetivamente uma ruptura ou pode ser simplesmente a invisibilização de parte desse processo, mas, em geral, isso acontece através de reificações, de essencializações, né? Quando a gente retira a linguagem, por exemplo, dessa relação dinâmica de constituição mútua com outras dimensões da existência, né, e reifica a linguagem. Quando a gente tira o ser e reifica o ser, né, e aí a gente acaba construindo, né, plasmando outras coisas, que é o que a gente, né, a literatura se refere através dos termos de excepcionalismo humano, o materialismo da ciência, e aqui eu estou falando materialismo não no sentido do materialismo sensível da Haraway, que é um materialismo que não tem a ver com esse materialismo, mas o materialismo no sentido de máquina de guerra, como a Stengers menciona, né? O materialismo que precisa aniquilar os animismos do mundo, né? Ou, além disso, né, os conceitos de sociedade com S maiúsculo, né, transcendente, de cultura transcendente, natureza com N maiúsculo, o globo, né, no sentido transcendente que o Latour analisa, né, no Face a Gaia, né? E esse é o mundo dos humanos e dos modernos. Estou misturando aqui o linguajar da Stengers, né, o linguajar do Tim Ingold, do Bruno Latour, né? E aí, o que é que, na verdade, esses atores estão propondo? Né? Estão propondo que essas questões todas sejam retiradas daí, que essa ruptura, ou esse congelamento, né, do movimento seja retirado. E se isso acontecer, a coisa volta a se mover, isso restitui a possibilidade de ontologias relacionais, de composicionismo, de um materialismo sensível, que eu vou falar daqui a pouco, mais detalhe, né? E essa aí o objetivo, ou o modo de vida dos terranos, ou dos humusianos, ou dos compostanos, né, como diz a Haraway. E, enfim, essas palavras parecem que soam melhor em inglês do que em português, né, mas estou tentando aqui uma tradução, né? Enfim,
esse esquema é uma tentativa, né, de tentar ilustrar o que a imanência e a transcendência tem a ver com isso tudo, né? Bom, dito isso, vamos falar um pouco diretamente sobre a Haraway, né? Eu espero que vocês tenham tido condições, né, de ler, pelo menos, né, o capítulo 3 e o 8, que são enfim, o livro inteiro é espetacular, né, mas o 3 e o 8 são especiais, no meu entender, né? Para quem nunca teve contato com a Haraway, né, a Haraway ela é uma bióloga que se transformou em filósofa da ciência, né, sem nunca se desvincular do diálogo com a biologia. Então, é uma filósofa da ciência que filosofa, né, num diálogo muito produtivo e profundo com a biologia, né? E aí, o que tem desse livro, que já aparecia nos livros anteriores, né, mas esse livro parece coagular de uma forma mais densa e mais clara, né, e é uma coleção de textos publicados anteriormente, né, então isso saiu foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? É a ideia de que existe alguma coisa acontecendo na biologia, né, que algumas pessoas chamam de nova síntese, outras pessoas chamam de síntese pós-moderna, outras pessoas chamam de pós-neodarwinismo, né, neodarwinismo como a síntese moderna da biologia que aconteceu, né, quando a genética e a seleção natural se associam, né, no primeira metade do século XX. Então, o que acontece é que, na segunda metade do século XX, a microbiologia começa a mostrar coisas, né, que desafiam um pouco, né, os paradigmas a respeito do que é a realidade trazidos pelo neodarwinismo, né? Particularmente o fato de que o aspecto ligado à seleção natural, né, como foi discutido na aula do Pedro, né, tem uma história, aquilo ali, né, é uma história ligada a um pensamento filosófico inglês daquele momento, né, não só ligado ao Malthus, mas também ligado, né, ao Adam Smith e à ideia de liberalismo, etc. Então, o que acontece é que, de saída, né, essa questão de seleção natural como, né, um processo contábil de medição de forças, né, é uma coisa que nunca se conjugou muito bem, né, com a filosofia feminista, né, e a Haraway faz referência a isso desde o começo da carreira dela, né, por exemplo, no Manifesto Cyborg, quando ela coloca de maneira muito clara e forte, né, a rejeição aos essencialismos, né, e uma das questões que a microbiologia traz para colocar mais lenha nessa fogueira é o fato de que no mundo da microbiologia, se, né, na macrobiologia da seleção natural dos grandes organismos, né, havia ali a competição e a seleção dos mais aptos, né, e aí a ideia de competição acaba transcendendo a biologia, né, e infectando outros campos da discussão, né, mas na microbiologia, aparentemente, as relações de simbiose são muito importantes. E nas relações de simbiose, uma questão muito interessante ali é que, recorrentemente, é impossível você distinguir o que é organismo e o que é meio. Porque um organismo pode ser um organismo para alguns atores e agentes, enquanto é meio para outros atores e agentes, né? Então, essa distinção entre organismo e meio emerge, né, da discussão da microbiologia e casa de maneira muito produtiva com aquela rejeição aos essencialismos, né, das ciências que a Haraway já combatia desde o Manifesto Cyborg, pelo menos, né? Além disso, existe a questão da simbiogênese, né, um trabalho que vem desde a Lynn Margulis e outros, né, autores, mostrando que é possível e documentado, né, em alguns casos no mundo da biologia, né, que novas espécies podem surgir através de relações, né, simbióticas e aí a simbiose, é importante dizer que a simbiose nem sempre é mutualismo, né? A simbiose pode ser parasitismo também, né? Mutualismo é a situação em que as entidades do processo simbiótico ganham de alguma maneira, né? E o parasitismo é a situação em que um ganha e o outro não. E, obviamente, não precisam ser dois seres, pode ser mais que dois, né? Daí vem a ideia de holobiontes.
holobiontes, existem os autores importantes, né, desse debate, sugerem que, na verdade, a unidade ecológica fundamental para entender a realidade não tem que ser nem o meio, nem o organismo, nem o ecossistema, mas os holobiontes. Os holobiontes é uma unidade que é composta por uma série de organismos que existem e se desenvolvem em relações de simbiose, né? Mas que continuam existindo em função da existência da simbiose, né? O ser humano é um exemplo de holobionte, né? E, obviamente, é um exemplo mais interessante para Haraway, justamente porque apresentar o ser humano como holobionte é um ataque frontal à ideia de humano que vem do iluminismo, né, do liberalismo inglês, né? Então, o que é um ser humano que é holobionte? O ser humano é um organismo, né, mas que, para que a sua existência possa ocorrer, precisa estar em relações simbióticas o tempo inteiro, durante toda a vida, né, com uma quantidade grande de seres que não compartilham o seu DNA. E aí, talvez os mais importantes desses seres sejam as bactérias, os fungos e os vírus, né, particularmente as bactérias, né. Se a gente pensar, por exemplo, o papel das bactérias no nosso sistema digestivo, né. O sistema digestivo é interessante pelo seguinte, porque a maioria das pessoas costuma pensar que nosso contato com o mundo se dá através de 5 sentidos. Dependendo de com quem você está conversando, a pessoa vai falar que tem outros sentidos, né? O 6º sentido, se você estiver falando com povos, né, não materialistas, né, o 6º sentido, a capacidade de se comunicar com espíritos, por exemplo, é citado como outro sentido. Mas o ponto aí interessante da digestão é o fato de que o ser humano ele é um organismo aberto e não fechado, que está em contato com o mundo o tempo inteiro, não só através da epiderme e dos outros órgãos do sentido, mas também através do tubo digestivo. O tubo digestivo é uma abertura. O ser humano não é um ser inteiro, o ser humano é um tubo, em que a realidade fica passando por dentro desse tubo o tempo inteiro. E a realidade só consegue passar por esse tubo o tempo inteiro e o ser humano extrair energia daí com a ajuda de uma quantidade monumental de bactérias, né, que habitam o nosso sistema digestivo. E que, em quantidade numérica, são muito mais numerosas do que a quantidade de células que a gente tem no corpo. Elas não são mais em termos de massa, porque o tamanho é muito pequeno, mas ainda assim é um bocado de coisa se a gente pensar que os pesquisadores dizem que a gente tem em torno de 2% da massa corporal, de 2 a 3% da massa corporal são bactérias. São vários quilos, no meu caso, vários quilos, né? Ou seja, não é uma quantidade pequenininha de bactéria. E não só isso, né? Essas bactérias estão se transformando o tempo inteiro. É óbvio que nós estamos também nos transformando o tempo inteiro, mas a gente não gosta de pensar isso, né? Mas o fato é que a flora bacteriana está se transformando o tempo inteiro, né? Mas existem outras bactérias, né, na nossa pele o tempo inteiro, fungos, etc. E, então, mais do que isso, né, em torno da gente existe uma nuvem de bactérias que está ligado, né, a esse nosso holobioma. E quando a gente se aproxima de outra pessoa, a nossa nuvem de bactérias penetra a nuvem de bactérias da outra pessoa, de modo que aquela pessoa toma contato com as nossas bactérias, nossas entre aspas, né? Porque, na verdade, a gente pode dizer que nós somos daquelas bactérias. Eu falar nossas bactérias ainda voltar a colocar o humano no centro. Mas quando as nuvens de bactérias se interpenetram, existe troca de material bacteriano, e, na verdade, isso é fundamental para que o nosso sistema imunológico continue funcionando bem, né? Ou seja, isso mantém o nosso sistema imunológico ativado o tempo inteiro, né? Enfim, então isso é a ideia de holobionte, não é? E aí a Haraway dá outros exemplos sensacionais de holobionte, os corais, os recifes de corais, por exemplo, né? O polvo que ela menciona no capítulo, que é um polvo que, se ele for contaminado por uma certa bactéria na hora certa, quando ele é pequeno, ele desenvolve uma flora bacteriana na parte de baixo que é luminescente, e que, na verdade, engana os predadores, porque o povo está nadando, né? Os predadores, se olharem de baixo, acham que estão vendo o céu, as estrelas, né? Enfim, exemplos sensacionais de
não só de holobiontes, mas também dessa relação simbiótica, né, de estar junto e existir junto, né, e desenvolver-se junto. Né. E a ideia de simpoiese não é a aplicação dessa ideia de simbiose ao conceito de autopoiese, né, a ideia dos organismos que se constituem. A simpoiese é mais interessante porque quando o Maturana e o Varela propuseram autopoiese, estava ali, né, uma ideia do fato de que existe uma autoconstituição do ser. Né? A simpoiese é mais interessante porque a constituição se dá em relações de simbiose, né? Ou seja, os seres não se constituem de maneira autônoma, eles se constituem juntos. Existe uma constituição mútua, né, e sempre dinâmica. E aí, isso tudo, né, teve um impacto tremendo no pensamento filosófico da Haraway, e a Haraway tem uma capacidade imensa de inspirar, né, outros pensadores. Né? Rapidamente ela se conectou, obviamente, na Latour, Stengers, etc., né? Mas também há pensadores dentro da própria biologia. Né? Então, mais gente na biologia entende as dimensões filosóficas dessas inovações conceituais e teóricas, né? Em razão do trabalho da Haraway. E aí, alguns autores começaram a olhar na dimensão da macrobiologia, não só da microbiologia. Né? Então, uma das expressões um pouco mais difíceis de entender aí do capítulo da Haraway é o que ela chama de involutionary momentum, o ímpeto involucionário. Né? E aí uma autora lá que ela menciona, que eu não me lembro o nome, analisando a relação entre as abelhas e as orquídeas, propõe que reduzir aquilo ali à seleção natural, né, na verdade, pouco apropriado para dar conta de tudo que está acontecendo ali, e que a natureza ela produz, existe um florescimento de complexidade matemática, geométrica, de complexidade combinatória, né, que parece navegar contra a direção da seleção natural, né, no sentido das coisas se resolvendo, não, como a própria Haraway diz, né, um trabalho de soma zero, né, as coisas se resolvem e se estabilizam. Né. E aí né, essa autora diz, não, se a gente olhar ali a abelha e a orquídea, tem coisas mais afetivas, mais sexuais, mais criativas ali presentes do que esse jogo de soma zero da seleção natural. Né. A Haraway, ela o tempo inteiro diz que o Marx, da mesma maneira como o Marx era maior do que o que fizeram dele, do que o marxismo, o Darwin também era maior do que o darwinismo. Então ela não corre rápido assim para bater no Darwin, né? Mas ela bate bastante no darwinismo, particularmente no neodarwinismo, nas suas implicações filosóficas. Né? Você já não está questionando o neodarwinismo, né, na sua capacidade explicativa necessariamente, né, mas certamente no que diz respeito às implicações filosóficas. E a gente sabe, a gente pensar, por exemplo, o darwinismo social, as implicações filosóficas tremendamente negativas que o darwinismo pode ter. Né? Enfim, e aí a dona Haraway se coloca aí como propondo um pensamento tremendamente provocador, né, e ao mesmo tempo colorido. Né? Ela escreve de um jeito que a própria dimensão da escritura dela é parte, né, do processo, e ela vai falar sobre isso. Né? Mas um ponto importante aí é o descentramento do humano. Né? Existe um ponto importante, né, do anti-essencialismo identitário, que, no que diz respeito ao caso do Manifesto Cyborg, né, ali existe uma questão mais centrada no gênero, né, e de maneira um pouco secundária em questões de classificação racial. Né? Então, o Manifesto Cyborg já é um ataque ao essencialismo, né, no que diz respeito a gênero, a categorias de gênero, por exemplo. Né? E o que acontece em seguida, e particularmente nesse livro, mas isso já estava nos livros anteriores, um descentramento do humano, né?
é um ataque fundamental ao excepcionalismo humano. O que é o excepcionalismo humano? A ideia de que os humanos são excepcionais em relação aos demais seres existentes no planeta. Então, uma maneira mais comum de colocar isso é a ideia de que, enquanto os humanos compartilham com os animais a sua animalidade, os animais não compartilham com os humanos a sua humanidade. Isso estabelece ali uma linha divisória que cria o excepcionalismo humano. Os estudos de psicologia e comportamento animal dos últimos 20 anos mostram, de maneira muito clara, né, que a ideia de que animal não pensa é uma imensa bobagem, né? É óbvio que é preciso qualificar o que significa animal, o que significa pensar, né? Mas o ponto fundamental aí é essa ruptura. Se tudo é holobionte, não faz sentido sequer as categorizações taxonômicas e a maneira como certas formas de classificação dos seres taxonômicas induzem uma certa compreensão do mundo, né? As taxonomias mais recentes, a gente olhar essa imagem aí, né, que está no livro dela, e aí está dizendo ali, os invertebrados são 97% da diversidade animal. De fato, as taxonomias mais recentes pegam aquela árvore taxonômica clássica do século XIX, né, e fazem com que aquilo seja um pedaço minúsculo da taxonomia, enquanto existe uma quantidade monumental, né, de ramos ali que não tem nada que ver, né, com mamíferos, nem com os vertebrados, etc. Né? Ou seja, a diversidade do mundo invertebrado é avassaladoramente maior, né, do que o mundo vertebrado. E aí o que acontece? O que acontece é que a história do pensamento humano a respeito do mundo é uma história não apenas antropocêntrica, como vertebradocêntrica, né? e mamaliocêntrica, e etc. Então, mas o ponto aí não é corrigir a taxonomia, fazendo ela ficar mais correta, né? Mas é desarticular a própria arquitetura conceitual da taxonomia no sentido de que o organismo é uma abstração. Ou seja, o que o Darwin chamava de organismo, ele chamava de organismo porque ele não conhecia metade da história, eventualmente a metade mais importante, né? Então, daí, né, o fato de que, se ao invés de organismo são os holobiomas e os holobiontes, que são as unidades mais importantes, né, uma série de outras transformações filosóficas. Então, a ideia de rejeitar, né, o excepcionalismo humano e o antropocentrismo faz com que ela poeticamente sugira outros termos, né? E um deles, que é proposto, se eu não me engano, pelo companheiro dela, né, é que, ao invés de chamar de humanidade, né, em vez de humanos, era mais correto chamar de humus, né, ligado à lama, à terra, né, dado o fato de que, né, a gente somos produtos de compostagem mútua. Então, ela vai se referir, né, aos seres como, particularmente os humanos, né, como não como humanos, mas como seres de humus e, ao mesmo tempo, produtos de compostagem. E a ideia de compostagem retorna no livro inteiro, em diferentes capítulos, né? E no último capítulo, que é a história das Camilles, são seres da compostagem, né? Ou seja, compostagem no sentido de que os seres estão se transformando e, eventualmente, essa transformação se dá via digestão uns dos outros, né? Como é o caso da simbiogênese, né? Bom, ponto fundamental aqui, o pensamento humano e a prática científica, elas não existem fora desse cenário. Então, a ideia do humano ser um holobionte, que só funciona porque está em relação simbiótica, né, com as bactérias, faz com que, na verdade, tanto o pensamento racional, lógico, humano, e tudo que advém daí, como, por exemplo, a prática científica, sejam produzidos por essas relações simbióticas com as bactérias. Isso já está bastante documentado, né? O fato de que uma forma como a gente se relaciona com as bactérias afeta o funcionamento do nosso sistema nervoso, inclusive os pensamentos e as vontades que a gente tem, né? Eu, particularmente, gosto muito de um artigo que sugere que a vontade de comer chocolate, ela existe em decorrência da existência de uma bactéria no intestino, né,
que induz no ser essa vontade, né? Enfim, gostei muito desse artigo em particular. Mas, enfim, eu vou sumarizar aqui, né, as proposições centrais, são muitas, né, desse livro da Haraway, mas talvez uma das mais fundamentais é o seguinte, né, os seres estão em relação mútua e constituindo-se mutuamente, mas essa relação nem sempre é uma relação que promove, né, a proliferação da vida. Recorrentemente é uma relação que, na verdade, é genocida, né? Tomando em consideração humanos e não humanos, né? Então, existe a necessidade de que as relações sejam pautadas pelo que ela chama de habilidade de resposta, né? E ela está jogando com a ideia de responsibility, separando response de ability com hífen, né? Então, aqui eu vou me referir a isso como responsabilidade / habilidade de resposta, né, para com os demais seres e relações. E isso daqui é o elemento mais fundamental do materialismo sensível. Ou seja, nós temos que ser capazes de perceber os nossos efeitos no mundo, os efeitos das formas com as quais a gente constitui relações. E temos que ser capazes de tomar responsabilidade por isso, né? Em seguida eu volto nisso, né? Depois, uma das questões fundamentais aí é a proposição de modelos, sistemas, né, de formas de entender e estar no mundo, que são capazes de conexões eficazes, né, para o pensamento e ação multiespécie, multiagente e simpoéticos, em situações particularmente sensíveis. Ou seja, nós temos que ser capazes de existir de forma multiespécie, multiagente, de forma simpoética, né, mas particularmente constitui formas eficazes de existir dessas maneiras em situações e lugares particularmente sensíveis. E aí, usando, né, a expressão que ela toma da Haraway, nos lugares em que o planeta está danificado, né? Perdão, da Tsing. Né? Tsing se refere às artes de viver no planeta danificado, é um dos títulos de um livro que a Tsing organizou com outros autores, né? E aí, esses modelos sistemas, né, eles têm um poder modificador, né, e aí um termo que ela usa é simanimagético, né? Eu já vou falar um pouco sobre isso, mas o poder modificador das narrativas de reconstituir relações e regenerar o planeta danificado. Quando eu falei, né, mais anteriormente da capacidade, né, do poder performativo da linguagem, a Haraway toma isso de maneira central, né, porque a questão fundamental aqui é ser capaz de plasmar e construir narrativas que reconstituam as relações no mundo. É óbvio que essas narrativas não são só narrativas linguísticas e semióticas no sentido imaterial, né? A semiótica, ela faz referência constante à ideia de semiótica material. As relações químicas são relações de significados também, né? Por exemplo, as relações físicas são também relações de significado. Então, a narrativa, para ela, não é uma coisa imaterial necessariamente. É o contexto em que a transcendência e a imanência estão em processo de retroalimentação e que pensar o mundo é uma maneira de mundificar a realidade. A gente pensa o mundo enquanto a gente mundifica, a gente constrói o mundo, constitui o mundo ao mesmo tempo. Mas quem é esse agente que pensa o mundo? Não é o humano que pensa o mundo. Quem pensa o mundo são os holobiomas, os holobiontes. Quem pensa o mundo são bactérias e humanos em relação simbiótica. E esse pensar o mundo deixa efeitos duráveis no mundo, né? Daí a palavra, a expressão desse poder mundificador das narrativas, né? O conceito simanimagético é a ideia de pegar simbiogênese, ou seja, o fato de que as relações de simbiose elas são genéticas, ou seja, elas são criadoras, construtoras de mundo, e colocar aí no meio a ideia de animismo. Então, é uma relação de simbiose que é modificadora, construtora de mundo, mas ela é uma relação de simbiose que é uma simbiose que é ao mesmo tempo material e imaterial.
O pensamento humano, para colocar de igual maneira, ele é parte, né, dos muitos processos metabólicos, né, da realidade. O pensamento humano, se a gente rejeita, né, o excepcionalismo humano, a gente não pode colocar o pensamento humano num lugar excepcional, nem a ciência humana num lugar excepcional, né? Então, o ponto dessa modificação é justamente o fato de que, né, o poder modificador das narrativas, ele existe porque as narrativas têm poder performático para transformar a realidade também, né? E a realidade está o tempo inteiro gerando narrativas. De novo, não só narrativas da forma humana de narrar, né? Porque existem formas não humanas de narratividade também, né? Bom, seguindo aí nas proposições centrais, né? O que faz com que as narrativas sejam ou não sejam boas? Elas são avaliadas na eficácia pragmática que elas têm no trabalho de regeneração e reconstrução do mundo. Esse é o ponto. A filosofia da Haraway é profundamente pragmática, e ela, apesar de ela não mencionar isso nunca, muito provavelmente tem uma influência forte do pragmaticismo, que é uma escola filosófica importante norte-americana, né? Mas o ponto aqui é o valor das coisas existe pelo efeito que elas têm no mundo. Não tem nenhum tipo de valor de verdade epistemológica desconectada dos processos de modificação que garantem maior ou menor valor a alguma coisa, né? E aí a narrativa científica não tem privilégio nenhum frente às demais narrativas. E também não é tomado pela sua pureza, porque pureza não existe. Não existe nada que seja puro no mundo. Tudo é estar com constituição mútua, inclusive o pensamento científico. O que o pensamento científico recorrentemente faz é purificar-se, no sentido moderno que o Latour descreve tão bem, né? Mas o ponto aqui é que não existe nenhuma garantia que a narrativa científica seja a mais eficaz em termos pragmáticos no trabalho de regeneração e reconstrução do mundo. E aí, reconectando, né, com o que eu mencionei na aula anterior, passada, né, existe uma tensão grande no mundo hoje, inclusive no mundo que se pauta pelos valores científicos, no que diz respeito à evidência empírica de que os territórios indígenas, né, as reservas, ou seja lá como, né, de países diferentes têm formas diferentes de normatizar essas coisas, mas que em povos tradicionais vivendo em contextos dos seus modos de vida tradicionais, né, a proteção da biodiversidade é igual ou superior às áreas de proteção total, ou seja, aquele esquema protecionista, né, do ambientalismo, né, que recorrentemente é misantropo, no sentido de arrancar as pessoas na paulada de dentro das áreas de proteção, né. Então, a ideia, né, de que povos indígenas são capazes de uma proteção da biodiversidade que não faz uso nenhum de narrativas científicas e que, na verdade, não precisam fazer, né? Isso é um exemplo provocador, obviamente, porque essas coisas não precisam existir de maneira dicotômica e autoexcludente. Obviamente não é esse o caso, e não é isso que a Haraway está propondo, ao contrário, né? Ela está propondo a mistura dessas coisas. Mas o ponto aqui é que não tem razão nenhuma, né, para achar que porque uma narrativa é científica, ela tem algum tipo de prerrogativa especial, né? Nada tem prerrogativa especial, a não ser os efeitos pragmáticos que isso tem no mundo, né? Outra coisa, não há proposições, relações, nem traduções entre seres. As relações não são inocentes, elas não são benignas. Como eu falei antes, né, o simbiose não é só mutualismo. Simbiose também tem parasitismo. Estou tomando essas coisas como ela também, né, como metáforas, né? Ou seja, as relações de alianças, todas as relações de alianças são contingentes, são incertas e são perigosas, e necessariamente muitas fracassarão. Isso é parte do jogo, né? O fato de que um bocado das alianças vão dar errado é parte do jogo. E aí existem exemplos, né? Eu acabei de falar que o lance da Haraway não é nenhum tipo de dicotomia purificadora, pelo contrário, né? Mas os exemplos que ela dá de alianças importantes, né, em termos da promoção da simpoiese, né,
simbiogênese, da simanimogênese, etc., são exemplos de alianças entre campos acadêmicos, científicos, né? Um dos exemplos lá do Crochet de corais, ela fala de que é uma aliança entre a matemática, a biologia marinha, as artes, o ativismo ambiental e vários outros, né, atores ali que estão envolvidos, né, e num emaranhado de relações, né, num emaranhado que não é necessariamente lógico, né, não é necessariamente otimizador de nada, né, mas que, obviamente, tem objetivos específicos, etc. Num outro exemplo, que é um videogame desenvolvido, né, junto com o povo do Ártico canadense, né, esse emaranhado de relações que se compõem mutuamente envolve conhecimento tradicional Inupiat, né, que é esse povo, a ciência da computação, o ativismo, antropologia, né, e outros atores ali também que se relacionam, né, e se constituem mutuamente. Então, de novo, não tem valorização nenhuma de nenhuma forma de pureza, né, e também não existe nenhuma expectativa de que essas relações sejam fáceis, né, ou que os resultados sejam necessariamente positivos ou sucesso, ou seja, essas relações são sempre arriscadas, né. E aí uma coisa que ela se utiliza, né, nas construções retóricas dela é um jogo com as letras SF, né, SF, e que são essas expressões, né, string figures, science fact, science fiction, speculative fabulation, speculative feminism so far. Ou seja, são combinações dessas coisas, né, emaranhados dessas coisas. String figures são né, as figuras de corda, os jogos de corda, ou as linhas de devir, enfim, né? E aí ela coloca em igualdade ontológica, né, e não só ontológica, mas também pragmática, estratégica, o fato científico e a fabulação especulativa. Isso é uma coisa que pouca gente entende, né, do trabalho dela, né, porque ela trabalha bastante com coisas como, por exemplo, ciência cidadã, né, que é a interação entre grupos de pessoas que não são cientistas, que têm outras atividades, mas que colaboram de alguma maneira, né, com a ciência. Eu tenho vários colegas, né, no meu departamento na Unifesp que trabalham com ciência cidadã, mas o que acontece de maneira sistemática é que a compreensão é assim, é que a sociedade está ajudando a ciência a fazer o importante trabalho da ciência. Então a ciência nunca sai do lugar privilegiado de ser o locus, né, onde as coisas realmente importantes vão acontecer, né? O que a Haraway coloca bom, a ciência pode contribuir, mas o que vai definir o que é importante aí é o que vai ter eficácia ou não, né, no mundo real. E, recorrentemente, uma fabulação especulativa pode ter mais eficácia do que um fato científico. A coisa ela é bastante produtiva, obviamente, quando essas coisas estão interligadas de maneira simbiótica, né? O fato científico e a especulação fabulativa, né? Mas o fato é que a gente, voltando naquela ideia da força performática da linguagem, né, a fabulação especulativa ela é construtora de mundos, ela precipita ideias de realidade que podem disparar reações. Lendo o 8º capítulo do livro, né, que é um capítulo que propõe ali que é uma ideia, né, é uma fabulação especulativa, mas conta a história de 5 gerações de pessoas ali que elas decidem fundar uma comunidade alternativa, e é uma comunidade que não só as pessoas vão se dedicar a recompor e a recuperar, né, partes do mundo danificadas, né, ecologicamente, mas não só ecologicamente, né, mas não só isso, vão fazer isso através da materialização mais visceral da simbiogênese. E isso se dá através do fato de que algumas crianças recebem material genético de animais
que estão em processo de extinção, correndo algum risco, e essas crianças desenvolvem uma conexão literalmente visceral com esses animais que as outras pessoas não têm. Né? E aí eu fiquei pensando, dada, né, a proeminência da Haraway, né, a amplitude da audiência que ela tem, e o fato dela estar nos Estados Unidos ser o que é, né, quanto tempo vai demorar para alguém começar já a ligar para os amigos e começar a falar, vamos fazer isso? Né? Ou alguma coisa assim. O lance do biohacking, do auto-biohacking, a pessoa injetar material genético para transformar a si mesmo, isso já está acontecendo há muitos anos. A gente pode depois comentar isso, se alguém tiver interesse. Né? Mas o que ela está falando aí, assim, ela está propondo uma especulação fabulativa, mas no sentido de plasmar uma possibilidade, né? Que aí, enfim, isso vai ter decorrências reais no mundo. A publicação desse livro com essa fabulação especulativa certamente precipita coisas ao redor do planeta, coisas reais, né, e eficazes e pragmáticas, nem que seja nos departamentos de filosofia, antropologia, etc., mas muito além disso. Né? Bom, mas isso sem abandonar a questão da necessidade de pensar. Né? O ponto aqui é que o pensar não tem, novamente, não tem um status ontológico nem epistemológico diferenciado e excepcional. Né? Mas ainda assim é fundamental pensar. Mas é um pensamento que se dá num processo de mundificação. E aí ela toma não só essa expressão da Virginia Woolf, né? Precisamos pensar, né? Pensar é preciso, como também uma ideia da Marilyn Strathern, né? Que a Marilyn Strathern fala, é muito importante pensar que ideias geram outras ideias, mas construção é que ideias idealizam outras ideias, né? Ou seja, a ideia ela participa do processo de modificação, gerando outras ideias. E aí a Haraway, né, expande isso, né, para essas afirmações. É importante pensar que histórias contam histórias, né? Importa muito, né, que pensamentos pensam pensamentos e que mundos mundificam mundos. E é daí que, né, o que eu quero mais para frente voltar é o fato de que, né, é importante pensar que mundos modificam mundos, e o fato de que muitas vezes uma especulação fabulativa é mais eficaz do que, né, um fato científico. E aí a gente precisa pensar, quando o fato científico não é eficaz, na vacina, na Terra ser redonda, na destruição da Amazônia, ou seja, quando não existe eficácia no fato científico, isso aqui serve de chave analítica no sentido de pensar que pensamento está pensando pensamentos quando um fato científico não tem eficácia. Que história está contando histórias quando o fato científico não tem eficácia? E que mundo está modificando mundos quando o fato científico não tem eficácia? Né? Nunca houve, eu mencionei isso na aula passada, nunca houve tanta pesquisa científica na Amazônia, nunca. Na história desse planeta, nunca houve tanta pesquisa científica. E, ao mesmo tempo, a Amazônia sofre um processo de devastação, e os povos amazônicos um processo de ataque e genocídio que eu não posso dizer que não tem precedente, porque, infelizmente, a história é triste, né? Mas existe um recrudescimento. No mesmo momento em que a ciência produz um tsunami de informação nova sobre a Amazônia, tem um recrudescimento da destruição da Amazônia. Ao mesmo tempo, supostamente pelo mesmo povo, né, digamos assim. Né? Ou seja, que histórias estão contando histórias, que pensamentos estão pensando pensamentos, e que mundo estão modificando mundos, quando a ciência não consegue mudar a realidade. Né? Ou pelo menos não consegue mudar a realidade para longe dos genocídios. Será que a ciência está colaborando de alguma outra maneira à revelia da boa vontade dos próprios cientistas? Bom, descolonização é uma dimensão importante do pensamento da Haraway, mas é uma descolonização não teleológica. E é importante entender o que significa isso, porque isso irrita muita gente. Né? Existe um embate entre o Latour e a esquerda tradicional, por exemplo, porque para o Latour
é fundamental que as descolonizações sejam não teleológicas. O Latour foi acusado de ser colonialista, enfim, inúmeras vezes. Né? Se vocês procurarem, por exemplo, um artigo que chama Ontologia é simplesmente outra palavra para colonialismo, vocês vão ver uma autora indígena canadense criticando o Latour nas suas Gifford Lectures. Mas, enfim, qual é o ponto aqui? O ponto da descolonização não teleológica é não partir do pressuposto de que existe uma ordem maior moral regulando as coisas. Né? Que as pessoas elas podem estar do lado certo ou do lado errado da história. Né? Bom, vou chegar nisso já. Né? A ideia de staying with the trouble, ficar com o problema, é muito interessante nesse sentido. Né? Uma dimensão disso é não invisibilizar o problema. Né? E se a gente pensar, por exemplo, o que é o colonialismo brasileiro, a primeira coisa que a gente vê é o fato de como ele é invisibilizado. Né? Ou como, né, as discussões sobre racismo fizeram emergir no Brasil, em muitas arenas, né, a consciência de que o racismo estrutural, para a maioria das pessoas, é invisível. Né? Então, a questão de ficar com o problema, a gente não pode evitar o problema, tem que enfrentar o problema. Né? E aí, uma vez que você tem o problema nas mãos, o que você faz? Né? O ponto aqui é que a denúncia ela não resolve o problema. E eu já vou chegar nisso. Né? Por que não resolve o problema a denúncia? Né? A questão é preciso transformar a relação. Sem a transformação da relação, não se está fazendo absolutamente nada para resolver o problema. Então é preciso transformar a relação com habilidade de resposta, com responsibility, e promovendo o florescimento da vida de forma não específica e sem essencialismos identitários. Né? Vou dar um exemplo aqui. Né? Ela usa a palavra settler em alguns momentos do texto. Isso é um tipo de terminologia que é muito mais utilizado no Canadá do que nos Estados Unidos. O fato de que, se você não é indígena, você é settler. Se você não é indígena, você é colono/colonizador. Né? Quem é que no Brasil acha de que quem não é indígena é colono e colonizador? Enfim, obviamente, algumas pessoas, né, dos movimentos políticos mais progressistas e com ativismo mais proeminente. Mas a imensa maioria das pessoas acha que isso é bizarro, seria bizarro, né, dizer que um branco no Brasil é um colonizador hoje. Né? Por que isso? Porque as relações colonialistas, ou seja, o mundo hegemônico, né, capitalista, branco, urbano, masculinista, etc., conseguiu construir relações de visibilidade e invisibilidade, de modo que essas questões de colonialismo acabaram saindo da visibilidade cotidiana. Né? Elas, obviamente, continuam estruturando as relações na sociedade brasileira, né? Mas elas não têm saliência no debate público. Né? Então, o ponto aqui é, ok, no Canadá houve um debate tremendo nos últimos 20 anos, e isso ganhou uma saliência incrível, né? E aí assim, é muito recorrente que na antropologia, né, ao invés de falar que a pessoa é white, que ela é branca, né, as pessoas que não são indígenas são referidas como settler, ou seja, como colonizador, ainda hoje. Né? E aí, nos Estados Unidos não é tão comum isso, mas é muito interessante que a Haraway tenha feito isso no livro. Né? Então ela coloca ali, em um determinado momento, quem não é indígena é settler, colonizador. Bom, a questão de ficar com o problema é a seguinte. E aí, você reconhece que, se você não é indígena, você é colonizador. O que você vai fazer com isso? O lance de staying with the trouble, de ficar com o problema, é o que você vai fazer com isso? Acusar a pessoa de ser colonizadora vai resolver o problema? Ou seja, a acusação e a indignação não são suficientes. E aí eu vou qualificar que tipo de acusação não é suficiente. É a acusação que pressupõe que existe uma ordem moral transcendente. No marxismo isso existe. Por quê? Porque o marxismo é hegeliano e Hegel entendia a história como um processo teleológico. Né? Existe um fim para a história. E o Marx, a gente sabe, né, que o pensamento marxista é um pensamento que vê, né, um fim ali. Né? Existe um caminhar.
necessário para a história. E aí você pode escolher em que lado você está caminhando. Você pode estar caminhando com a história ou contra a história. E aí, nesse contexto, né, talvez a acusação tenha algum sentido. Quando você acusa alguém, olha, você está caminhando do lado errado da história. Você está errado. Você tem que mudar porque você está caminhando do lado errado da história. Né? Então, para esse tipo de acusação funcionar, você precisa de uma ordem moral transcendente. Você precisa de uma teleologia. Se a gente olhar os mundos animistas, onde não há uma ordem moral transcendente teleológica dessa maneira, quando eu digo que não há ordem moral transcendente teleológica, existe ordem moral transcendente. Ela só não é teleológica. Ou seja, o Mama não falou para os xamãs Yanomamis que os xamãs humanos são especiais na criação e que, portanto, eles têm privilégios frente aos outros seres. E que no futuro, né, todos eles vão para algum lugar reservado, né, para quem é especial. Não. Não tem nada decidido. As coisas se decidem a cada dia. Por isso as relações são tão perigosas. Porque o jogo não está dado. Ou seja, o demiurgo não definiu o final da partida. E nem sequer deu capacidade especial de jogar o jogo para um ser em detrimento do outro. Não tem teleologia. A coisa toda enfim, é resultado da ação das pessoas. Então, nesse sentido, a acusação de você estar do lado errado da história não tem história pré-definida. Né? Isso não significa que alguma coisa não tenha que ser feita. E exatamente esse é o ponto. É preciso transformar a relação. Então, a acusação ela é importante, mas ela não é suficiente. A indignação é a mesma coisa, né? Ou seja, o estar indignado, e aí é importante colocar que raiva não é sinônimo de indignação. A Haraway usa o conceito de rage, né? De raiva, anger, com bastante frequência. Não é esse o ponto. Né? A raiva faz a pessoa agir, né? Sair do ponto onde está e mover o mundo ao redor. Né? O que está pressuposto aqui é que, dentro de uma ordem moral transcendente teleológica, a acusação e indignação não movem nada no mundo, porque supostamente, né, a estrutura do mundo está dada de alguma maneira. Então, assim, a pessoa que fica indignada é que a pessoa que diga, eu não acredito, a pessoa não se toca. Não se toca em relação ao quê? A uma ordem transcendente que diz como as coisas deveriam ser. Né? Então, assim, o indignado é o que vê, a coisa não deveria ser desse jeito, deveria ser de outro. Né? Enfim, não é qualquer forma de acusação, nem qualquer forma de indignação, porque raiva pode ter, né, se encarnar de formas não teleológicas. Mas o ponto aqui da não teleologia, e é isso que coloca, né, o Latour em embate com a esquerda tradicional, e recorrentemente a própria Haraway com a esquerda tradicional, né, essa ideia de que, na ausência de ordem moral transcendente, a questão é trabalhar, a questão é reconstruir as relações, né, na suposição dessa ausência do jogo que já está dado. Né. E aí é interessante ver que, se a gente olhar para a própria esquerda brasileira, né, a gente vai ver isso no Pedagogia do Oprimido do Paulo Freire. É muito interessante, porque o Paulo Freire sempre foi marxista, né, sempre se identificou com marxista e tal, mas ele era ligado ao marxismo cristão. Né, então, tem um detalhezinho pequeno ali na obra do Paulo Freire que, de certa forma, cria um paralelo interessante com essa questão da Haraway, que é o seguinte... E eu não consegui achar nenhum meme a respeito do que eu vou falar agora, né? Porque o meme que encontra fácil é esse, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Isso encaixa bem com as narrativas assim, mais clássicas, né? E da esquerda. Mas o que também tem no Pedagogia do Oprimido é o seguinte: a libertação só ocorre de forma completa quando o opressor também é libertado da relação de opressão. Esse aqui é o ponto, né? Assim, uma questão é simplesmente condenar quem está errado. É importante, obviamente, mas não necessariamente muda as relações do mundo. Ou se esperar que a condenação mude as relações do mundo depender, né, de um suposto uma ordem moral teleológica. O ponto aqui é que é preciso desarmar o sistema que produz a opressão. E desarmar o sistema que produz a opressão
liberta o opressor também, né? E aí temos que ver o opressor de uma maneira mais complexa. Aí, enfim, né, se a gente pegar, por exemplo, a questão do racismo, né, o que aconteceu nos últimos 2 anos, no que diz respeito, né, à quantidade de associações antropológicas, por exemplo, que estão, e departamentos acadêmicos, né, que estão debatendo, né, identificando os racismos estruturais existentes nas suas instituições, né, e tentando fazer alguma coisa a esse respeito. Eu sou parte de um departamento que tem 70 professores, né, do Instituto, no Unifesp. Nenhum deles é negro. Não tem nenhum negro no departamento, né? E o que acontece? Quando começou a ter esses debates no ano passado, eu me dei conta de que não tinha nenhum negro no departamento. E sempre me considerei uma pessoa absolutamente progressista e né, antirracista, etc. O que acontece é que eu me dei conta de que eu não perceber que não haver nenhum negro num departamento de 70 pessoas é racismo sistêmico, mostra o quanto o racismo sistêmico faz parte da minha estrutura cognitiva, o que me transforma em racista. Portanto, se eu tenho que me identificar de alguma maneira, a única coisa que eu consigo falar é que eu sou um racista em desconstrução, né? Outro dia o Ju Lancelotti botou uma foto, né, no Instagram dizendo que ele era um homofóbico, né, em desconstrução, né? Então, assim, essa questão do opressor e do oprimido, quando a gente fala em staying with the trouble, não é simples. Está longe de ser simples, né? Porque, assim, apontar o dedo e dizer quem é racista não vai resolver o problema do racismo institucional, né? O que vai resolver o problema do racismo institucional, é óbvio que talvez, né, alguma eficácia tem, né? Mas o que vai mudar o problema do racismo institucional é mudar as estruturas, né, as instituições, o processo seletivo de professores nas universidades, né? Como acontece com muito mais frequência nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, né? Bom, enfim, caminhando agora já para encerramento, que já estou passando demais do tempo, né? E o materialismo sensível, o que é isso, né? A questão aqui é a seguinte, né? Ao agenciar transformações na realidade e cultivar essa capacidade de perceber e tomar em consideração com habilidade de resposta, né, os outros seres, isso implica a necessidade de a gente ser capaz, né, ou de estabelecer relações que promovam o florescimento da vida, ainda que a gente não perceba isso, ou, e aí eu vou discutir essa questão do materialismo sensível inconsciente e consciente, né, dado que a gente falou de transcendência e imanência. Mas o ponto é, ou eu tenho que ser capaz de perceber os efeitos da minha existência e tomar responsabilidade por isso, né? Ou eu tenho que organizar o mundo de modo que isso produza o florescimento da vida, se eu for incapaz de perceber isso de alguma maneira, né? E aí, o ponto aí é como é que esses emaranhados de agências, né, esses holobiontes, essas relações, esse estar com, pode ser produzido tomando em consideração isso, né? Aí, uma das questões fundamentais aí é o que ela chama de thick reality, né, a realidade densa, é o fato de que é preciso ter uma sensibilidade para os contextos e para as relações, de modo que as redes ficam hipercontextuais, no sentido de que é importante, de alguma maneira, agir sobre os efeitos em cascata de uma ação no mundo, né? E ter responsabilidade sobre isso direta ou indiretamente, né? E aí o ponto importante aí é discutir até que ponto essa questão de responsabilidade é voluntarismo ou não, que pode não ser voluntarismo. E aí uma das questões que ela coloca, né, que é um ponto muito sensível, diz respeito ao fato de que, se a gente vai tomar responsabilidade, a primeira coisa a fazer é diminuir a quantidade de pessoas no mundo. E a gente já passou dos 7 bilhões e vai chegar no final do século com 11 bilhões, e 7 milhões já não está dando, com 11 bilhões vai ser imensamente pior. E aí uma das maneiras que ela coloca a questão de maneira provocadora não tem razão nenhuma para a gente achar que relações de parentesco têm que ser monoespecíficas.
As relações de parentesco, dado o fato de que nós nos constituímos, né, em relações simbióticas, de maneira heterogênea, forma multiespécie, etc., as relações de parentesco não precisam ser monoespecíficas, e aí ela criou, né, o slogan faça parentesco, mas não faça bebês, né? Faça parentesco com outras formas de vida, né, outros modos de existência e etc. O que é interessante, né, no sentido de adense a sua relação com coisas com que você não adensa, não tem uma relação densa. Né? Para colocar aqui muito rapidamente um argumento onde isso tem a ver com crise ambiental, né, o fato de que o consumismo pode ser entendido como a falta de densidade relacional e contextual com as coisas, de modo que as coisas passam pela nossa vida e são descartadas, né, e a gente não estabelece relação nenhuma significativa com essas coisas que são descartadas, e que isso gera uma quantidade monumental de lixo. Né. Uma forma de adensamento no que diz respeito ao lixo seria, por exemplo, tomar responsabilidade sobre a origem e o destino do lixo. A gente não quer saber a origem e paga o poder municipal para sumir com o lixo para a gente não ter que pensar nele. Né? Então, tomar responsabilidade sobre a origem e destino, sobre a vida social, né, das coisas com as quais nós nos relacionamos, é um adensamento dessas relações. Né? E aí isso pode ser feito com outros seres. Né? A Haraway fez a vida inteira isso com cães, né? Mas pode ser com outros seres. E aí, quando o Viveiros de Castro fala o animismo é a única forma de materialismo sensível, o que significa isso exatamente? Né? Eu vou colocar de maneira muito breve e a gente pode discutir depois na conversa. O que significa para os povos indígenas isso? Porque o Viveiros de Castro, obviamente, quando ele fala de animismo, em geral, ele está se referindo aos povos ameríndios. Né? E aí, o que acontece com os povos ameríndios é muito interessante, porque o materialismo sensível, que é um materialismo com responsabilidade dos povos indígenas, é um materialismo que não é voluntarista, no sentido, né, do povo indígena ter a agenda de proteger a natureza, dado o fato de que o conceito de natureza que nós herdamos do iluminismo, da forma como nós herdamos, não existe. Né? Nas formas ameríndias tradicionais de entender a realidade, como não existe sustentabilidade nem ecologia. O que acontece é que a arquitetura ontológica dos modos de vida indígena são hipercontextuais, no sentido de que se existe, né, uma subjetividade humana nas árvores, a minha relação com as árvores muda. Eu não posso fazer o que eu bem entender com uma árvore. Se existe subjetividade humana nos animais, a minha relação com os animais muda, eu não posso fazer o que eu bem entender com os animais. Isso já, se a gente só pensar em animais e aves, isso já engessa tudo, ou seja, a vida fica muito mais perigosa e muito mais complicada, né, no que diz respeito à minha relação com os outros seres. Mas isso não é voluntarista. Isso é parte da arquitetura ontológica da coisa toda. Né? Já no que diz respeito aos povos não ameríndios, quando a gente pensa, por exemplo, em cuidar da natureza, quando a gente pensa em conhecimento científico, o conhecimento científico sempre implica descontextualização. E essa descontextualização é, ao mesmo tempo, um desadensamento da relação e um corte no que diz respeito a relações de constituição mútua. Em geral, as teorias científicas ocidentais são monocausais. Isso causa isso. Né? Estamos tomando um baile tremendo do coronavírus porque a monocausalidade não funciona no mundo real, né? E o coronavírus está mostrando isso. Né? A gente já sabia disso, obviamente, mas existe uma tendência a essa monocausalidade. O que acontece é que nada é mono, tudo é pluri. Né? Então, não só né, a descontextualização da abstração científica desadensa a relação, como desconsidera essas relações de constituição mútua. E quando a gente fala em cuidado, não, então o materialismo tem que ser sensível, ele tem que se sentir e cuidar, isso implica um readensamento parcial e ineficaz. Quando a gente pensa, por exemplo, que vamos transformar um conhecimento científico em política pública de proteção ambiental. É sempre muito parcial e ineficaz essa reconexão de relação entre o conhecer e o transformar o mundo. Né? Então, essas são duas maneiras de materialismo sensível. E no que diz respeito à forma ocidental de materialismo sensível, né, a própria arquitetura do conhecimento, a relação entre conhecimento e mundo,
fragiliza a coisa toda, né? E é aí que eu quero fazer um comentário breve, né, para poder encerrar, sobre inteligência artificial, né? Vou acabar pulando alguns slides aqui, né? Isso daqui é um gráfico, não, enfim, ilustrações a respeito de ansiedades provocadas pelo fenômeno do Big Data, das grandes bases de dados. O que significa isso? Significa que na tecnosfera, né, nas redes computacionais que envolvem o planeta, existe uma quantidade monumental de sensores, de um tipo ou de outro, né, ou seja, de aparatos coletando dados, né, e esses dados que são coletados são armazenados em bancos de dados que são enormes e que estão crescendo, né? Existe dentro do mundo da computação uma discussão a respeito do fato de que o mundo vai acabar tendo uma crise de memória computacional, não vai ter disco rígido para armazenar tanto dado, né? Eu não sei se vocês chegaram a pensar nisso, mas quando você coloca alguma coisa na nuvem, a nuvem é só uma metáfora. A nuvem significa o disco rígido em algum outro lugar, um disco rígido de outra pessoa em outro lugar, né? Sempre tem um disco rígido com os dados computacionais, não importa se a gente chama isso de nuvem ou não, né? O que acontece com a questão das grandes bases de dados é que é possível aprender coisas a respeito da realidade, testando relações de causalidade, né, olhando essas bases de dados. Basicamente, o que as redes sociais fazem é isso, elas utilizam isso para fins comerciais, mas na ciência isso é muito importante também, né? A forma como uma quantidade muito grande de dados é coletada e você precisa de ferramentas para poder encontrar padrões que se repetem dentro dessas bases de dados. E a ferramenta mais importante que existe hoje são os algoritmos de inteligência artificial. A inteligência artificial, só esse nome já mostra o que tem de animismo aí, né? Porque não tem nada de inteligência na inteligência artificial. A inteligência artificial é um algoritmo que é uma sequência, né, de ações de computação, né, de cálculos, né? Ou seja, como se fosse uma receita de bolo, né, de ações encadeadas que um determinado programa tem que fazer no que diz respeito a uma base de dados ou alguma coisa assim, né? O que acontece é que a inteligência artificial, esse gráfico mostra a evolução dos últimos 70 anos, né? E quando o azul passou para o verde, aí, quando surgiu o que é chamado de aprendizagem de máquina, a aprendizagem de máquina são alguns algoritmos que são capazes de avaliar a própria performance quando estão fazendo alguma coisa e criar alguma melhoria interna no sentido de se reprogramar para fazer melhor a tarefa que tem que fazer, né? Isso é a aprendizagem de máquina. E o aprendizagem profunda, o deep learning, né, é a utilização de um paradigma chamado de redes neurais, que é, na verdade, inspirado, né, na fisiologia cerebral, mas para organizar as sequências de algoritmos, né? O que acontece a partir da aprendizagem de máquina é que, efetivamente, os computadores são capazes de melhorar a eficácia dos seus próprios programas. Não existe um autoaprendizado por parte do computador. E aí saiu na imprensa, né, nos últimos anos, uma série de notícias assustadoras a respeito disso, né? Então, por exemplo, na Microsoft criou, né, um algoritmo chamado de Tray, e queria usar isso daí para atendimento telefônico, atendimento na internet, ou seja, precisava modelar o comportamento verbal humano, comunicativo humano, né, para poder usar isso em atendimento. E para fazer isso, para fazer esse treinamento, a Microsoft decidiu botar o Tray, esse algoritmo, para interagir com o Twitter. Em 24 horas, o Tray estava se comportando de maneira racista. Um outro experimento, né, o Facebook, eles conectou duas máquinas, dois algoritmos, um algoritmo especializado em uma coisa e um outro algoritmo especializado em outra coisa, mas ainda assim os dois tinham o objetivo de entender padrões de linguagem humana, né? Só que eles eram especializados e eles trocavam informação. E os dois funcionavam em aprendizagem de máquina. O que aconteceu na interação dos dois algoritmos? Os algoritmos rapidamente se deram conta de que o padrão de comunicação inventado pelos humanos era muito ineficaz. Então, o que eles fizeram?
eles, de maneira autônoma, inventaram uma linguagem de comunicação entre eles, que era muito mais eficaz que a dos humanos. Quando os engenheiros viram isso, eles ficaram assustados. Por quê? Porque os computadores começaram a fazer coisas que eles não estavam entendendo, e que eles não seriam capazes de entender. E o que eles fizeram? Correram e tiraram os dois da tomada, né? Desligaram os computadores. Então isso começou a acontecer de maneira mais ou menos recorrente, né? Aí o Elon Musk, o cara da Tesla, falou, né, que isso pode ser um pesadelo para a humanidade. O Stephen Hawking disse que isso pode extinguir a humanidade. O Yuval Harari escreveu o livro dele, Homo Deus, dizendo que, né, isso pode gerar, né, tiranias cibernéticas, etc. Né? E, bom, isso tudo é um fato importante, né? E aí algumas pessoas dizem, não, mas existem as leis da robótica que protegem os humanos, né? As leis da robótica dizem que o robô nunca pode, seja um algoritmo, seja um robô andrógeno, né, como era antigamente, nunca pode fazer mal a um humano. Se a gente voltar para Haraway, e as ideias filosóficas da Haraway pautadas em informação científica, o que a gente percebe é o seguinte: a gente sequer é capaz de definir o que é um ser humano. Portanto, numa situação de crise, efetivamente um computador, a menos que a gente instrua alguma coisa específica, o computador não é capaz de identificar o que é ser humano. Se você disser, você identifica o ser humano pelo DNA, o computador pode dizimar a tua flora bacteriana porque não tem o teu DNA, e aí você morre. Mesmo o computador tentando proteger tudo que tem o seu DNA. Então, assim, nem sequer as leis da robótica protegem, né? Mas aí o que eu quero fazer como último comentário é o seguinte: a Haraway, esses medos da tecnologia, né, implicam uma essencialização que a Haraway vem atacando desde o Manifesto Ciborgue. A Haraway fala que a tecnofobia, a tecnofilia era uma bobagem no Manifesto Ciborgue, e na década de 90 isso ficou grande mesmo, né? Gente como Humberto Eco falando sobre isso também e tal, né? O que acontece é que a técnica é parte das formas como a gente se constitui, os humanos, desde a invenção da primeira ferramenta. E segundo, né, a arqueologia, isso aconteceu há pelo menos 3 milhões e 300 mil anos atrás. E a partir daquele momento a gente se constitui mutuamente junto com técnicas e junto com objetos e materiais, né? Então, essa essencialização da técnica como sendo algo fora de nós, né, é uma coisa que precisa ser desessencializada. E o fato é que né, a humanosfera, a biosfera e a tecnosfera estão completamente interligados, né? Mente, cognição, self e o afeto são constituídos e agenciados maquinalmente. E, novamente, as redes sociais, se vocês viram o documentário, né, o Dilema das Redes, mostra bastante claro, né, como algoritmo e bioquímica corporal estão relacionados nos dias de hoje, né? O ponto aqui é que tecnosfera não é sinônimo de capitalismo. Na verdade, o uso destrutivo da tecnosfera é parte do Plantation Seno. Agora, o Plantation Seno também faz uso devastador do nitrogênio, né, e ninguém transforma o nitrogênio em vilão por causa disso, né? Na verdade, esse é o argumento da Haraway, né? Essa essencialização da tecnologia promove uma forma improdutiva de pensamento. E aí tem um livro muito interessante da Puig de la Bella Casa, que chama Matters of Care, em que ela fala, né, sobre o que a gente cuida e o que a gente não cuida no mundo. E é interessante porque isso tem a ver com o conceito de habilidade de resposta, de responsabilidade da Haraway, e a Puig de la Bella Casa se baseia na Haraway para isso. E o que ela diz é o seguinte: quando a gente invisibiliza uma relação de interdependência, isso gera uma série de violências no mundo, né? E reproduz a violência sobre quem está sendo invisibilizado. Como, por exemplo, o fato de que as cidades são cidades antibióticas hoje, né? O antropoceno é a característica de uma sociedade antibiótica, se manifesta, né, na quantidade de produtos de limpeza que vem escrito no rótulo que aquilo ali mata 99,9% dos micro-organismos, né? É óbvio que, né, quando aquilo ganhou, na proporção que ganhou, as pessoas não tinham consciência dessas relações simbióticas. Mas essa é a questão, né? A invisibilidade acaba gerando violência para quem é invisibilizado. E a gente sabe disso da política, obviamente, né? O que acontece é que isso acontece também para não humanos. Então,
O discurso de autonomia do humano, do excepcionalismo humano, promove a invisibilização da máquina e a desconexão dos aparatos técnicos da habilidade de resposta. O que acaba, quando a gente essencializa a autonomia do humano, esse é o contexto em que a máquina começa a fazer bobagem, porque a gente não está prestando atenção nela. Porque para a gente o mais importante é prestar atenção das nossas visões romantizadas e essencializadas a respeito do humano. Se a nossa compreensão da realidade fosse uma compreensão em que máquina e humano estão em simbiose, muito mais atenção historicamente teria sido prestada no potencial de violência causado pelas máquinas, né? Como coisas como o vídeo fala, né, do dilema das redes. E aí, alguns autores, a Puig de la Bella Casa fala disso, Simondon se refere a isso também, sobre a escravidão das máquinas, né? Pode parecer bizarro falar disso, mas talvez, dado o fato de que a Haraway não é especista, né, o mais fácil entender se a gente colocar as máquinas no mesmo pacote da escravidão dos frangos, escravidão dos porcos, das vacas, dos cães, dos gatos, a escravidão do solo, a escravidão do ar, a escravidão da água, dessa sociedade antibiótica em que a gente vive. E aí o ponto aqui é a questão da construção de mecanismos de visibilização da interdependência no que diz respeito à tecnosfera, né? E aí a provocação que eu deixo, né, para a gente... Tem duas provocações finais, né? Uma é a seguinte: se a gente olhar para alguns campos da ciência, o campo que eu pesquiso mais é o campo das ciências do clima, da meteorologia, a quantidade de sensores meteorológicos espalhados pelo mundo é muito impressionante, né? São efetivamente, só os aviões comerciais voando produzem milhões de dados meteorológicos todo santo dia, né? E a crise da pandemia afetou isso, né? Mas o fato é que a quantidade de informação sobre a biosfera, sobre os ecossistemas e sobre os processos físico-químicos que a meteorologia produz em tempo real, o tempo inteiro, é enorme. A gente não tem, na verdade, capacidade computacional para lidar com essa montanha de dados, né? Se você for em lugares como o Japão, o mundo da meteorologia monitora também o fundo do mar, por causa do movimento sísmico e das tsunamis, né? Então, esses gráficos que vocês veem aí do lado esquerdo são representações dessas redes de produção de dados, né, sobre o sistema terrestre. E esse que vocês veem do lado direito é o computador quântico do Google, né? Os computadores quânticos são uma novidade tecnológica. A gente está às portas da computação quântica, né? E eles são muitas ordens de grandeza mais rápidos e capazes do que os supercomputadores que a gente tem hoje. E aí a gente tende a pensar em inteligência artificial e aparato técnico como, né, o Leviatã que vai nos escravizar. Mas existe uma possibilidade diferente, e depende da nossa capacidade de fabulação, de modificação, que cooptar a inteligência artificial para criar um materialismo sensível, planetário. A gente só vai conseguir fazer isso com inteligência artificial. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que, com uma quantidade monumental de sensores, com computação quântica e com redes sociais, que são os sensores que monitoram os humanos, talvez seja possível que a gente, ao invés de usar isso para ganho capitalista, que a gente seja capaz de usar isso para desenvolver uma percepção sobre as relações simbióticas que a gente não tem hoje. E a necessidade da inteligência artificial para isso é que a cognição humana é incapaz de lidar com tantos dados. Ou seja, a cognição humana só consegue fazer isso de maneira como os povos indígenas fazem. Significa, não é voluntarista, é parte da arquitetura ontológica das coisas. Aí o ponto é, a gente consegue mudar a nossa arquitetura ontológica? Eu não sei. Mas o ponto é que talvez a gente consiga criar redes de monitoramento que criem um materialismo sensível capaz de perceber as relações simbióticas e capaz de perceber como uma mudança de sistema econômico ou uma mudança de tecnologia, como, por exemplo, a invenção de um agrotóxico novo, como isso impacta as redes de simbiose
em escala planetária. A gente é incapaz de perceber isso hoje, completamente incapaz de perceber isso hoje. E, para vocês terem uma ideia, a gente não conhece 95% das bactérias que existem no mangue, em qualquer mangue do mundo. Então, se você for para a Baixada Santista e entrar no mar, você está entrando numa sopa de bactérias ali, cuja ciência não conhece 95% das bactérias que existem ali, né? Ou seja, se existe um grande desequilíbrio ambiental numa região como o mangue da Baixada Santista do estado de São Paulo, alguma coisa como o coronavírus pode saltar dali, né? E a gente não tem como conhecer isso, porque a gente não tem capacidade cognitiva para lidar com tanta informação. Com sensores e com algoritmos, talvez a gente tenha. Isso é uma provocação, porque isso é perturbador, né? Isso é a primeira provocação. A segunda provocação diz respeito à predação, né? A Haraway diz que as relações muito específicas não são inocentes, as relações são sempre certas e arriscadas, que a coexistência e a cocomposição é sem garantias ou expectativa de harmonia com aqueles que são iguais a si ou que não são completamente diferentes. E ela coloca uma frase ali no meio das coisas, que além de falar de viver e morrer bem o tempo inteiro, a frase que ela coloca é assim: importa quem come quem e como. E ela está falando de predação aqui. Importa quem come quem e como. E aí, a provocação é essa, né? Assim, sair do modelo antropocêntrico e de uma situação de excepcionalismo humano é abandonar tudo isso que a gente vê na primeira linha. Eu comecei a aula passada com essa imagem, né? Do menino segurando o planeta, do cuidado para o meio ambiente. O que acontece é que essas imagens da parte superior do slide reproduzem, né, o modelo egocêntrico que a gente vê no triângulo. E se você olhar para esse triângulo aí, você vê que quem está em cima não é o humano, quem está em cima é o homem, que a mulher está na segunda linha, né, junto com a baleia ali. Então, essa ideia de proteger a natureza é uma ideia que continua colocando o ser humano no topo da cadeia. O ser humano numa situação em que não tem predador. O ponto da questão do que está na parte de baixo do slide, que em vez de ser egocêntrico é ecocêntrico, é que o ser humano masculino, feminino e todas as outras possibilidades existem em relações de constituição mútua, e essas relações implicam também em predação. Ou seja, uma das questões aqui é que talvez seja fundamental para que o humano consiga, os humanos que não são povos tradicionais, consiga reescrever a sua participação nos emaranhados simanimogênicos, o reconhecimento de que o humano precisa ter predadores, tem predadores e precisa ter predadores. E esse reconhecimento é importante, inclusive para perceber o lugar do humano nas relações ecológicas, né? Por exemplo, a gente tem predadores. O humano gosta de contar a história para si mesmo como não tendo predadores. Mas aí a provocação que é uma dedução lógica disso tudo, mas que é muito perturbadora, né, que talvez seja legal a gente discutir, é o seguinte: nenhum povo tradicional faz guerra de extermínio contra os seus predadores. Nenhum povo ameríndio sai para matar todas as onças da floresta de modo que não tenha mais onças. O que acontece é que no futuro, se a gente vai mudar o nosso modelo civilizacional para caminhar em direção a algo mais parecido com o que a Haraway está sugerindo, a gente vai ter que mudar isso. E uma forma de mudar isso, inevitavelmente, vai ser aprender a morrer no antropoceno. É isso, pessoal. Obrigado.